Olá! É tão bom quando todas as coisas vão bem, não é mesmo? Quando tudo está muito bem, a gente fica muito feliz, as coisas ao nosso redor ficam tão boas, parece que o sol está brilhando e tudo vai bem. Mas e quando essa realidade muda? Quando as coisas mudam? Quando as coisas mudam e começam a ficar mais difíceis, tudo fica mais complicado. E por vezes a gente pode parar, pensar, analisar e decidir desistir, não é mesmo? Já aconteceu algo semelhante com você? De você estar passando uma grande dificuldade e de repente pensar em desistir? E aí dizer assim, puxa, não dá, eu já cansei disso, já tentei tantas coisas, já usei tantos recursos, já investi tanto tempo e as coisas não estão caminhando conforme eu estou planejando, melhor deixar para lá. Você já chegou a um ponto assim? Eu quero contar para vocês hoje uma história de alguns homens que também, em um certo momento na vida, um certo dia na vida, também pensaram em desistir. E essa história está narrada em Lucas capítulo 5 e eu chamo a sua atenção para a leitura que diz assim, Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sob a praia, deixando tudo, o seguiram. Uma história tão bonita, tão linda, e ela começa exatamente com um dia que estava fadado ao fracasso. Aqueles homens eram pescadores, nos diz o texto que eles tinham uma sociedade de pesca, era uma microempresa de pesca, então naturalmente era o meio de sobrevivência deles. Eles precisavam de uma boa pescaria, de uma boa noite de pescaria, para que no dia seguinte, vendendo o produto da pescaria, eles pudessem sustentar o dia a dia da família. Mas não foi isso que ocorreu naquele episódio. O texto nos narra que eles passaram uma noite inteira pescando e o resultado foi nulo, foi vão. Então, eles já estavam ali com os barcos sobre a areia, estavam lavando as redes, e o lavar as redes ali significa dizer que por hoje chega, acabou. Não há mais nada, não há mais novidade no dia de hoje. Aqueles homens estavam decididos a desistir. E é exatamente nesse momento em que aparece o Senhor Jesus, ele percebe o desânimo no semblante daqueles homens. Jesus percebe que os dois barcos estão sobre já a areia. Então eles estão lavando as redes, aqueles homens estão tomados, não é, pela tristeza, estão tomados pelo desânimo, estão tomados pelas preocupações de um dia todo, de como seria aquele dia que tinha sido um dia perdido. Então eles estão decididos a desistir. E é aí que entra Jesus na história e muda completamente a história. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema Não pense em desistir. Não pense em desistir. A primeira análise que nós queremos observar na nossa reflexão hoje
Não pense em desistir, porque existe uma palavra que vai mudar toda a sua história. Não pense em desistir, porque há uma palavra que vai mudar completamente a sua história. E essa palavra está no verso de número 4, que diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. A palavra que vai mudar aquela história, a palavra que vai mudar aquele cenário, é uma palavra desafiadora, porque Jesus nos desafia. Existe uma palavra que vai mudar a história daqueles homens, particularmente da vida de Pedro. Eles estão cansados, eles estão exaustos, eles já decidiram desistir, mas eis que vem Jesus e diz: Faze-te ao largo. Essa expressão, faze-te ao largo, significa vamos para a parte mais funda do mar. Significa dizer que ele precisava se afastar da terra firme, precisava sair daquela zona de conforto. Jesus Cristo vai nos testar longe dos nossos melhores recursos para que nós o conheçamos, para que nós percebamos que de fato ele ordena sobre tudo e sobre todos, que ele tem poder sobre todas as coisas. Sem dúvida, aquela palavra mudou completamente a vida de Pedro e de todos aqueles homens. Portanto, não pense em desistir, porque existe uma palavra que vai mudar toda a sua história. Em segundo lugar, não pense em desistir. Não pense em desistir porque existe uma atitude que vai mudar completamente a sua história. Não pense em desistir porque há uma atitude que vai mudar completamente a sua história. Eu chamo a sua atenção para o que está escrito e registrado no verso de número 5. O verso de número 5 diz assim: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Aqueles homens eram pescadores, eles conheciam aquele mar como a palma ou as palmas das suas mãos. Eles foram criados ali, eles viviam daquilo. Todos os dias a rotina era a mesma: sair para pescar, pescar, vender o peixe. Então aquele dia havia sido um dia infrutífero, uma noite totalmente infrutífera, e a frustração naturalmente tomou conta deles. Então aquela palavra desafiadora de Jesus, faze-te ao largo, ou seja, vamos voltar a remar, era uma palavra desafiadora, mas era uma palavra desafiadora que precisava e exigia de uma resposta também desafiadora. Não desista, porque existe uma atitude que vai mudar completamente a sua história. Que atitude é essa? A atitude da obediência. Obediência. Muitas vezes nós não queremos mudar ou tentar novamente porque nós damos lugar ao cansaço, nós alimentamos o cansaço. Nós alimentamos a mesmice e exatamente por conta disso muitas coisas não mudam na nossa vida. Pedro, ali sendo desafiado, ele toma uma atitude, e aquela atitude de obedecer, ele diz: Nós trabalhamos a noite inteira, estamos exaustos, estamos cansados, as nossas forças físicas estão exauridas, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Não desista. Existe uma atitude que vai mudar completamente a sua história. Essa atitude chama-se obediência. Em terceiro lugar, não pense em desistir. Não pense em desistir porque existe um convite que vai mudar completamente a sua história. Não pense em desistir porque há um convite que vai mudar completamente a sua história. O verso, no final, Jesus Cristo diz assim, no verso de número 10, Não temas, doravante serás pescador de homens. Não temas, doravante serás pescador de homens. E por que existe essa palavra? Essa palavra existe porque quando Pedro decidiu obedecer, conforme nós vimos agora há pouco, uma grande novidade ocorreu. E que foi que aconteceu? Fez-se um milagre.
uma pesca maravilhosa, nos diz o texto, que eles lançaram as redes pela palavra da obediência, não é? Eles não desistiram. Ao lançar as redes, eles puxam as redes e as redes vêm tão repletas de peixes que eles precisam pedir ajuda a um outro barco que está próximo. E quando eles puxam as redes, os dois barcos ficam sobrecarregados de peixes. E é naquele momento em que Pedro se vê como pecador. E ele fala uma das mais belas confissões e frases do Novo Testamento, quando ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro, naquele instante, ele estava sentindo vergonha da sua própria incredulidade. Já ocorreu isso com você? De você sentir vergonha de não ter tido fé no momento em que você deveria crer? Já ocorreu de um momento em que você ouviu uma palavra desafiadora e você disse não, mas em algum momento, quando você conseguiu reverter essa situação, você viu que o Senhor fez uma grande transformação e uma grande mudança, e depois você falou: puxa vida, olha o que Jesus tinha preparado para mim. Existe uma palavra desafiadora. Não desista, porque existe um convite que vai mudar completamente a sua história. Observe muito bem que Jesus Cristo diz: não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro estava olhando o seu presente e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas Jesus Cristo não está olhando o passado de Pedro, Jesus Cristo está olhando o futuro de Pedro. Doravante serás pescador de homens. Não desista. Existe uma palavra que vai mudar completamente a sua história. Existe uma atitude que vai mudar completamente a sua história. E existe um convite que vai mudar completamente a sua história. O convite é para você seguir a Jesus. O convite é para você crer em Jesus. Creia. Siga a Jesus. Não desista. Concluindo a nossa reflexão de hoje, é necessário que nós entendamos e aprendamos com esse episódio de Pedro. Nos diz o texto que Pedro prostrou-se. Significa dizer que existem momentos na nossa vida em que nós não podemos desistir. O que nós precisamos fazer é nos prostrar, nos render. Precisamos nos confessar como limitados, como pecadores, como finitos. Precisamos exaltar a grandeza daquele que nos convida, daquele que nos desafia, naquele que nos diz: não desista. É necessário que nós sigamos o Senhor Jesus. É necessário que nós aprendamos também com Pedro que quando Pedro vê aquela grande quantidade de peixes sendo puxada, aquela grande quantidade sendo puxada pelas redes abarrotadas de peixes, o olhar de Pedro não está fixado nos peixes, na quantidade dos peixes, mas o olhar dele se volta para Jesus. Tenha olhos para Jesus, não para as coisas materiais. Olhe para Jesus. É necessário que a gente busque nesses instantes em que estamos pensando em desistir, é necessário que o nosso olhar esteja fixado em Jesus. Os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, não naquilo que o Senhor Jesus Cristo acabou de fazer, mas naquele muito que Ele poderá fazer ainda. A condição de pecador contundente parte para um momento de definição. Pedro se vê como pecador. Entretanto, para Jesus, toda aquela vida de Pedro poderia ser transformada. Observe muito bem que Pedro diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu não sou merecedor do Senhor. E aí nós perguntamos, né? Quem é merecedor da graça? Quem é merecedor de Jesus? Não é mesmo? Nenhum de nós é merecedor. Entretanto, o Senhor nos chama para nos transformar. O Senhor nos chama para que a nossa vida não permaneça a mesma no passado. Quando Pedro observa a grandeza de Jesus, Pedro está se encontrando com a sua própria finitude, com as suas próprias limitações.
ele está lidando com o seu próprio ego. Por isso, quando ele olha para dentro de si e ele contempla Jesus, ele fala: eu não mereço esse Salvador, eu não mereço essa nova chance. Senhor, não perca o seu tempo comigo. Eu não sou merecedor. Na verdade, irmãos, Jesus Cristo está olhando para nós porque Ele quer que nós não desistamos. Ele quer que nós prossigamos. Ele tem uma palavra que vai mudar a nossa história. Ele quer de nós uma atitude que vai mudar a nossa história, porque Ele tem um convite que vai mudar completamente a nossa história. Quando Pedro diz, retira-te de mim, o que Jesus Cristo está dizendo é, Pedro, eu não vou desistir de você, eu não vou me retirar de você. Pelo contrário, eu quero você junto de mim. Há muito que eu quero transformar na sua vida. Há muito que eu tenho para lhe ensinar. O Senhor Jesus não deseja se retirar de você. Acredite nisso, portanto, não pense em desistir. Ele nos quer próximos a Ele. Ele quer nos ensinar a cada um dos nossos passos. Portanto, quando Jesus Cristo diz, lá no verso de número 11, não temas, doravante serás pescador de homens, o que Jesus está dizendo é, não tenha medo do passado que acabou de acontecer com você. Você está envergonhado porque você se vê como pecador. Jesus Cristo diz, não tenha medo disso. Vamos pensar daqui para diante. Doravante serás pescador de homens. Esqueça o passado, Pedro. É isso que Jesus está dizendo. Esquece, Pedro. Você tem um futuro muito grande e eu tenho um futuro muito grande para você, portanto, não pense em desistir. Não se preocupe com o futuro. Doravante serás pescador de homens. Pedro, a tua história vai mudar completamente. Esqueça o passado e não se preocupe com o futuro. Pedro, sua vida vai mudar totalmente. Portanto, não pense em desistir. O nosso futuro é com Jesus. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, porque hoje o Senhor está nos dizendo, não pense em desistir, porque eu tenho uma palavra que vai mudar a tua história. Há uma atitude que pode completamente mudar a tua história e há um convite que vai mudar a tua história. Obrigado pelo exemplo de Pedro. Obrigado por todas as lições que temos aprendido na palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que hoje estão desanimados, entristecidos e pensando em desistir. Eu te rogo que a tua graça alcance a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi útil a você, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu contato. Certamente você conhece alguém que também encontra-se, assim como Pedro, desanimado, já pensando em desistir, achando que já não há mais novidade. Essa palavra é para cada um de nós. Não pense em desistir. Compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu contato, espalhe essa semente, evangelize através do YouTube. Esse vídeo pode transformar muitas vidas. Muitas pessoas que hoje estão desanimadas podem ser transformadas pela palavra do Senhor. A mesma palavra que transformou a vida de Pedro, a mesma palavra que agora está transformando a sua vida pode transformar tantas outras vidas pela frente. Portanto, compartilhe esse vídeo. Quando nós pudermos nos reunir, será uma grande alegria ter você conosco lá na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, Rua dos Franceses, número 15, no bairro do Bexiga, no coração da cidade de São Paulo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um abraço.